Bom dia! O tradutor e intérprete de Libras é o profissional que domina a língua de sinais. Ele deve ter domínio dos processos, dos modelos, das estratégias e técnicas de tradução e interpretação. E o trabalho deste profissional ganhou destaque na campanha presidencial. Aqui ao meu lado está a tradutora Elisângela Castelo Branco. Ela trabalhou na campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. Bom dia, Elisângela. Bem-vinda ao Repórter Visual. Bom dia e obrigada pelo convite. Elisângela, qual é a função do trabalho do tradutor e intérprete de Libras? Bom, o tradutor e intérprete de Libras, que pode ser uma pessoa surda ou ouvinte, é o responsável pela comunicação entre falantes de duas línguas. Por exemplo, nós ouvintes normalmente atuamos durante interpretações da língua portuguesa para Libras ou da Libras para a língua portuguesa, sempre viabilizando a acessibilidade comunicacional para a comunidade surda. Em que momento da sua vida surgiu o interesse em aprender Libras? E quando você começou a perceber o que fazia como profissão? Bom, na realidade, tudo começou através do contato que eu tive com os surdos na igreja. Antes de conhecer surdos, lembro de ter a sensação de que nenhuma atividade na igreja era para mim, sabe? Tinham os corais e equipes de louvor, por exemplo, mas eu não tenho voz para cantar. Até que um dia, ao visitar a igreja de uma amiga, me deparei com pessoas que se comunicavam com movimentos e expressões faciais. Na mesma hora, eu me senti tocada e já estou há 20 anos neste ministério, onde atuo até hoje na igreja. Quais são os maiores desafios desta profissão? São vários os desafios, como, por exemplo, entender as etapas de tradução e interpretação no nosso trabalho. Ainda é um grande desafio fazer os contratantes de eventos entenderem que precisamos de pelo menos um resumo do que será dito, pelo menos o assunto do evento ou programa. Insistem em achar que basta a gente chegar lá e fazer Libras direto. Não é assim. Este é um grande problema de quem vai atuar em congressos, palestras. Mesmo o intérprete que atua em sala de aula precisa ter contato prévio com o professor para saber o assunto da aula, nem que seja para que tenha condições de pesquisar por conta própria sobre o assunto. Outro desafio diz respeito à remuneração para o cargo. Sabemos que a maioria dos intérpretes de Libras tem nível superior, às vezes mestrado, mas os concursos ainda têm remuneração de nível D. Profissionais formados que atuam em ambientes que têm um nível superior como pré-requisito, mas que recebem como se fossem de nível médio. Outro desafio é ainda o desconhecimento na sociedade sobre quem é o profissional intérprete de Libras. Isso causa uma reação discriminatória. Qual intérprete nunca ouviu um "chega mais um pouquinho para o canto, por favor"? Você está chamando muita atenção das pessoas? O pior é ter que ouvir isso como se fosse um obstáculo ali. Se chama a atenção das pessoas é porque o Brasil ainda não tem a cultura da acessibilidade. Acreditamos que um dia seremos esta sociedade. Sim, imagine se isso fosse ensinado para toda criança. Elas cresceriam com isto naturalizado. O Brasil ainda se assusta e rejeita o que é diferente. Mudar isso na cabeça de um adulto é complicado. Com certeza é muito mais fácil educar as crianças com uma cultura acessível. Você ficou bem conhecida depois que traduziu a campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. Como tem sido essa experiência? Bom, eu já tinha noção da importância deste momento e o meu intuito nunca foi atrair qualquer visibilidade para mim, mas sim para a comunidade surda, como a garantia de uma educação bilíngue, legenda oculta nas produções. Eu nunca encarei com vaidade o fato de passar a ser conhecida. Sou extremamente grata pela atenção que tenho recebido, mas acredito na importância de aproveitar esta oportunidade para falar sobre a necessidade de mais acessibilidade comunicacional. É isso que eu tenho feito. Sempre que possível, uso espaços como este aqui para fazer esclarecimentos com o intuito de acabar com a discriminação linguística, contribuir também para a quebra de rótulos.
O intérprete de Libras, ele chama muita atenção quando está interpretando, em especial as expressões não manuais, que são as expressões faciais. Você pode falar mais sobre esse assunto? Pois é. Não sei se você chegou a ver os memes que fizeram, alguns deles tirando um sarro das minhas expressões. Alguns amigos vieram me procurar, preocupados para saber se eu estava magoada com esse tipo de repercussão, mas em nenhum momento isso me afetou. Eu enxergo esse momento para informar o Brasil e transformar qualquer tipo de ataque ou ofensa que eu tenha recebido em informação. Ensinar mesmo as pessoas para que conheçam e entendam o que o intérprete faz. A Libras não é uma língua para ser executada com expressão nula ou neutra. Como sinalizar eu amo você com essa expressão? Estou feliz. Olha só essa expressão. Fica robotizado. Isso. É preciso imprimir o corpo, o sentimento, a emoção do que é dito. Se o discurso original é prolixo e em tom exaltado, não tem como a interpretação simultânea não ser assim também. Estranho seria se o intérprete ficasse lento demais. Tem que ter uma equiparação na execução da fala. O que muita gente ainda não sabe é que a Libras é uma língua regida por regras gramaticais que precisam ser estudadas e aprendidas. Claro, exatamente como acontece nas línguas orais. O português tem uma gramática, sabemos que a Libras também tem. E para exemplificar, é a partir de 5 parâmetros gramaticais que são criados os sinais da Libras. Por exemplo, sinal precisa de uma configuração de mão. É importante falar sobre isso e mostrar para quem está em casa como acontece. Podemos sinalizar a seguinte frase: esta pessoa é bonita. Veja um sinal de bonita. Você é tão bonitinha. Notaram a diferença na expressão facial? Na boca para alterar o sentido do mesmo sinal? Nossa, que gata! Outro exemplo: silêncio. Silêncio. O mesmo sinal feito 2 vezes. O que mudou o sentido foi exclusivamente a expressão facial. É assim que a língua brasileira de sinais é. Quem quiser ser um tradutor de Libras, como deve proceder? Qual é o principal requisito? Bom, se a pessoa não souber nada de Libras ainda, meu primeiro conselho é fazer contato com surdos e um curso de Libras. Tem que ter esses 2 passos acontecendo simultaneamente. Não adianta só fazer o curso. Depois, faça um curso de capacitação para intérpretes, mas nenhuma formação acadêmica substitui o contato com surdos. Sair com surdos, conviver, é assim que se conquista mais do que a técnica. A execução correta de sinais sem marcas de convivência com surdos cria discursos frios, mecânicos. É importante que o intérprete desenvolva 3 competências principais: a linguística, tenha domínio do vocabulário e conheça o uso das palavras e sinais; a referencial, tenha conhecimento prévio. Eu mesma não teria a menor condição de interpretar uma palestra da NASA, por exemplo, não sem antes ter acesso ao material de apoio para ambientação no assunto. E, por último, a competência tradutória, ter estratégias de adaptação, construção textual na língua de chegada, trabalhar na sintaxe. Isso é ser intérprete. Saber Libras, sinalizar bem, não garante uma boa atuação como intérprete. Intérprete é uma atividade profissional que requer as 3 competências citadas. Na tradução, qual é a tua área preferida? Ah, sim. Na verdade, eu amo transitar em várias áreas. Eu amo traduzir e interpretar. Me traz realização. Eu sou feliz com o que faço. Gosto da área educacional, interpretação, de conferências, congressos. Amo trabalhar nos congressos do Instituto Nacional de Surdos, do INES. Mas a minha principal paixão é pela área religiosa. Ao atuar em interpretações na igreja, eu me sinto em casa. Na sua opinião, qual a importância da acessibilidade na TV para os surdos? Surdos são cidadãos brasileiros e têm total direito de acesso à informação como qualquer ouvinte.
Eu, sinceramente, não sei por que ainda a maioria da programação da TV não tem acessibilidade para surdos. É uma questão de direito. Como fazer se vai ser com janela de Libras ou com intérprete em pé ou ao lado de quem fala, tanto faz. O que não pode é não ter nada. Ideal seria que tudo fosse acessível para o telespectador surdo, como o jornal visual, por exemplo. No último domingo, você interpretou o hino nacional na Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na presença do presidente Jair Bolsonaro e de sua esposa Michele Bolsonaro. Vamos assistir um trecho? Elisângela, traduz esse momento pra gente. Pois é, é interessante falar nisso, porque a execução do hino nacional em aberturas solenes sempre me emociona muito. Para mim, é sem dúvida o hino mais bonito do mundo, e eu sempre me emociono ao ouvir o hino nacional brasileiro. Mas ali na igreja Batista era uma situação diferente. O presidente eleito e a primeira-dama estavam ali, na minha frente, assistindo. Então, o que já me causa emoção por si só foi acrescido de um sentimento de responsabilidade maior ainda. Foi emocionante demais, um dos momentos mais importantes da minha vida. Elisângela, muito obrigada por sua participação aqui no Repórter Visual. Aproveitamos para parabenizar e colocar o jornal à disposição de todos que querem contribuir com a comunidade surda. Muito obrigada pelo convite. E para você, um bom dia. Tchau!